Boa noite, igreja. Sempre é um motivo de muita alegria e ao mesmo tempo de muito tremor, né? A gente está aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus. E não muito diferente do que a gente tem falado, né, nesses últimos dias. Aqui na igreja a gente tem falado muito sobre amor, né? E é um tema muito legal para se falar na igreja. Eu acredito até mesmo que não seja um tema só para ser falado, mas principalmente um tema para ser vivido. E não muito diferente, hoje vamos falar sobre, como já foi falado aqui também, sobre o amor incondicional. E pensando um pouco sobre o amor incondicional, pelo menos quando eu penso em amor incondicional, eu só consigo pensar em Deus. Eu só consigo pensar em Deus. Porque, para mim, um amor incondicional é um amor perfeito. Ou é um amor que tenta ser perfeito. Ou um amor que se aproxima do amor de Deus. Eu vejo o homem nessa tentativa de parecer com Deus, nessa tentativa de amar como Deus ama. E é um desafio. Se a gente quer amar como Deus ama, é um desafio. Não estou dizendo aqui que se a gente ficar o ano inteiro só falando sobre o amor, no final do ano a gente está craque. Não, porque o amor é algo que a gente também precisa praticar, colocar em prática. Não só ouvir e sair pelo outro ouvido, mas é necessário que a gente vivencie. Não estou dizendo que é fácil, não digo que é simples, mas que a gente pode contar sim com o Espírito Santo de Deus para nos capacitar a amar mais, para capacitar a amar talvez aquele que não nos ama. Então, o nosso desafio hoje é tentar entender um pouco melhor o que vem a ser o amor incondicional de Deus. E talvez, eu creio que esse é o primeiro passo para a gente poder começar a amar como Deus ama. Mas antes da gente entrar nessa definição do que vem a ser o amor incondicional de Deus, eu queria primeiro mostrar alguns maus entendidos do que talvez não venha a ser o amor incondicional de Deus. O primeiro, o que não é o amor incondicional de Deus? Não é um amor que salva automaticamente. Isso não é o amor incondicional de Deus. Não tem nada a ver com o amor incondicional de Deus. Embora muitas pessoas venham acreditar nisso, não é exatamente assim. Porque a salvação ela possui uma condição. E a condição para a salvação é a fé. A fé. Efésios 2, versículo 8 ao 9 diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Aqui é claro, Paulo escreve, ele deixa claro: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. A salvação vem pela fé. E o que não é o amor incondicional de Deus? O segundo ponto: não é um amor que justifica pecadores. O amor incondicional de Deus não é um amor que justifica pecadores. A Bíblia nos diz que nós somos justificados pela fé. E o que é ser justificado? Ser justificado é se tornar justo. Porque Deus ele deseja que nós sejamos justos, mas nós já nascemos em pecado. Não tem condições de nós, seres humanos, falhos, pecadores, sermos justos. Apenas pelo sangue de Cristo é que nós estamos justificados dos nossos pecados. Estamos justos diante de Deus. Abraão, ele alcançou essa justiça pela fé. A fé foi a condição de Abraão para ele se tornar justo. E assim também é para nós. Olha só, em Romanos 5:1 diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos. Romanos 5:1.
temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, o nosso Senhor, fez por nós. Não é baseado em outra eventualidade. Não, é apenas a fé. A fé nos torna justos diante de Deus, nos torna aceitáveis diante de Deus. É a fé. O que não é o amor incondicional de Deus? O amor incondicional de Deus não é um amor que coopera todas as coisas para o nosso bem. Embora talvez a gente acredite nisso, mas não é um amor incondicional. Por quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 diz assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que Ele chamou de acordo com o seu plano. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o amor incondicional não é aquele amor que vai cooperar todas as coisas para o bem, ou seja, aconteça o que acontecer, no final tudo dá certo, porque Deus me ama incondicionalmente. Não é bem assim. Não é bem assim que funciona, porque isso não é o amor incondicional de Deus. Não tem nada a ver com o amor incondicional de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é todas as coisas cooperando para o bem de todo mundo, né? Às vezes a gente acha, por exemplo, a pessoa não anda nos caminhos do Senhor, a pessoa nunca entregou a sua vida a Cristo e vamos supor que a vida dela esteja totalmente ao avesso. A pessoa fala, não, no final tudo dá certo. Talvez para essa pessoa no final não dê tudo certo, mas para aqueles que estão em Cristo, todas as coisas cooperam para o bem. Não é apenas aquela parte ruim da nossa vida, ou não é apenas a nossa parte boa, mas a parte ruim, está tudo cooperando para o bem. Embora talvez você não veja, né, uma saída, ou você talvez não veja uma solução para um problema que você está vivendo hoje, mas pode ter certeza que tudo vai cooperar para o bem. Tudo coopera para o bem. Jesus, quando estava na cruz, lá, foi como se naquele momento, na verdade houve uma separação de Deus. Ele estava distante de Deus naquele momento, e para ele foi o pior momento de toda a existência dele, talvez. E ele mesmo falou, né, entregou a Deus o Espírito dele, confiando de que aquilo que ele estava vivendo naquele momento, aquela dor da cruz, todo aquele sofrimento, aquilo com certeza ia cooperar para o bem, como nós vemos hoje, cooperando para o nosso bem, cooperando para o bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que não era o amor incondicional? Não é um amor que nos admitirá nos céus assim que morrermos. Ou seja, não é um amor que vai simplesmente falar assim, não importa como você viveu, não importa se você creu ou não em Cristo, pode entrar, a porta do céu está aberta para você. Afinal, Deus me ama incondicionalmente. Não, o amor incondicional não é isso. Esse não é o amor incondicional de Deus. Não é o amor incondicional de final de filme da sessão da tarde, que acontece tudo errado, mas no final dá tudo certo. Não, isso não é o amor incondicional de Deus. Não é assim que ele funciona. Por quê? O amor incondicional de Deus, ele não nos admite automaticamente nos céus, uma vez que a fidelidade é a condição. Fidelidade, a palavra certa é fidelidade. Apocalipse 2:10 diz assim: mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhes darei a coroa da vida. A fidelidade, fiel até a morte, você receberá a coroa da vida. Aqui não fala sobre amor incondicional de Deus. Mas eu já acredito que vocês devem estar se perguntando, o que é o amor incondicional então? Até o presente momento eu falei o que não é, o que talvez nós pensamos que fosse, mas que não é. O amor incondicional de Deus, ele, só para a gente relembrar, não é um amor que nos salva automaticamente.
O amor incondicional não é um amor que nos justifica, que justifica pecadores, não é um amor que coopera todas as coisas para o nosso bem e também não é um amor que nos admitirá automaticamente nos céus. Isso não tem nada a ver com o amor incondicional de Deus. Então, o que é esse amor incondicional? Como Deus nos ama incondicionalmente? Sabe, se a gente parar um pouquinho para pensar na palavra incondicional, acho que o seu significado é bem imediato. Incondicional quer dizer que não tem condições, que não tem um pré-requisito, que não tem eu preciso fazer alguma coisa para receber determinada coisa. É incondicional. É claro, incondicional no nosso português, né, ele pode significar muitas coisas, mas aqui agora a gente está olhando para esse significado em específico. Então, se eu perguntasse, como Deus nos ama incondicionalmente? E talvez ache que a primeira ideia que a gente pode começar a pensar e começar a definir o que vem a ser esse amor incondicional de Deus. Porque eu primeiro preciso entender como Deus me ama e por que Ele me ama, para que assim eu possa também amar os outros. Se eu nunca recebo uma coisa, como eu posso dar? Sabe? Se uma pessoa, né, eu até já usei esse exemplo algumas vezes, se você pega uma criança, ela está no orfanato ali, foi abandonada pelos pais, e viveu no orfanato talvez a vida inteira, e ela ali nunca recebeu nenhuma espécie de carinho ou afeto, sabe? E à medida que essa criança vai crescendo, vamos dizer, né, que pelo caminho normal, ela não tenha conhecido a Cristo, e quando essa criança cresce, ela não vai saber demonstrar amor, não vai saber demonstrar afeto, não vai saber demonstrar carinho a ninguém, porque ela nunca recebeu isso na vida dela, ela nem sabe o que é isso. Igual a nós. Se nós nunca abrimos o nosso coração para receber o amor de Deus, ou entender esse amor e saber como Ele nos ama e por que Ele nos ama, aí sim a gente talvez pode começar a aprender a amar como Ele ama também. Mas primeiro precisamos entender que amor é esse, que amor incondicional é esse, e como Ele me ama, por que Ele me ama. Então Deus, Ele nos ama incondicionalmente, demonstrando esse amor quando Ele nos escolheu. Acho que quando a gente fala em amor incondicional, a gente precisa pensar nisso. Deus, Ele primeiro nos escolheu. E tem um versículo muito, muito, muito interessante para falar sobre esse amor incondicional, que se encontra em Efésios capítulo 1. Agora eu vou pedir para vocês abrirem Efésios capítulo 1, versículo 4. E deixe a Bíblia aberta aí durante um tempo nesse versículo. Efésios 1, 4. Amém? Diz assim, vou ler o versículo 4 e o versículo 5. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Esse versículo, eu acredito que diz tudo, mas eu gostaria de destacar três pontos nesse versículo. A primeira está lá no comecinho, antes de criar o mundo. Depois, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo, e lá mais para o final, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo. Quero destacar esses 3 pontos. Primeiro, antes de criar o mundo, Deus, Ele nos escolheu antes de criar o mundo. Ou seja, a eleição, a salvação, ela começou em Deus. Antes da gente ter o universo, antes da gente ter as montanhas, o mar, os mares, o firmamento, os animais, até mesmo antes de Deus criar nós, o amor dele por nós já existia. É o amor que transcende todo o universo, toda a criação, toda a existência. Porque muito antes do mundo haver sido criado, Deus já havia
me escolhido. Deus já havia te escolhido. Em João 15,16 diz assim: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Em 1 João 4,19 diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu primeiro. A salvação, o amor começou em Deus, antes da criação do mundo. Agora, um pensamento lógico. Se Deus nos escolheu antes de criar o mundo, nós não fizemos nada. Até porque nós nem existíamos antes da criação do mundo. Ou seja, só pode ter sido a graça dele. Só pode ter sido a misericórdia dele. O seu amor incondicional. Porque não existíamos, não havia nada antes da criação do mundo. Efésios 2,8 diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Efésios 2,8. Então não, é pela graça. Lucas 19,10 fala assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. O Filho do Homem veio buscar e salvar. Ou seja, nós nem estávamos aqui ainda. Nós nem existíamos quando Jesus veio. Nenhum de nós existimos. Há mais de 2000 anos atrás. Então, o que a gente entende é que foi pela graça dele, pela misericórdia dele. E isso é o amor incondicional de Deus. O amor incondicional de Deus, agora vem uma parte que eu acho que é o ponto alto desse versículo, sobre o amor incondicional de Deus. E é bem legal que você preste muito bem atenção nesse momento. Lá no finalzinho do versículo que eu li, Efésios capítulo 1, versículo do 4 ao 5, diz assim: para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo. Eu queria falar um pouco sobre a adoção. A adoção. Mas não é a adoção do ponto de vista moderno. Não é a adoção do ponto de vista nosso aqui, dos dias a dia. Não, eu quero falar sobre a adoção do ponto de vista bíblico. O que significa a adoção na Bíblia? E eu acho que talvez você possa se surpreender um pouco. A adoção não é o meio pelo qual nós entramos na família de Deus. Não é. Talvez aqui nós viemos pensar: eu vou adotar uma criança e agora ela vai fazer parte da minha família. Mas quando a Bíblia fala de adoção, ela não está se referindo a isso. Adoção não significa entrar na família. Nós entramos na família de Deus pela regeneração, pelo nascer de novo. João, capítulo 3, se você for abrir a sua Bíblia aí e der uma lida, você vai ver a conversa de Jesus com Nicodemos. E ali, Jesus conversando com Nicodemos, ele explica que era necessário nascer de novo, nascer da água, do Espírito e tudo mais. Ele vem falando sobre isso. Em 2 Coríntios 5,17, vem falando também sobre a nova criatura. Ou seja, nós entramos na família pelo novo nascimento, pela regeneração. Então, o que seria adoção? Adoção é o ato pelo qual nós tomamos a posição de filhos adultos na família de Deus. O que seria a ideia dessa posição de filho adulto? Por quê? Imagine que seu pai seja um rei, né? E que seu pai tenha muitas posses, né? E ele precisa deixar para alguém a sua herança. Você sendo um filho pequeno, se seu pai vier morrer, você não pode de fato assumir toda a herança dele, porque você é um filho pequeno. Né, a gente vê até mesmo na Bíblia, nos reis, né, lá no livro dos reis, livro Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel, a gente vê, né, aqueles reis que quando morria o filho era pequeno, quem reinava no lugar não era o filho, mas era talvez um conselheiro do rei, alguém que estava ali ao lado do rei, nunca era o filho, porque se ele era pequeno, né, como é que ele tomaria decisões e tudo mais? Então, a herança só ia para filhos adultos. Filhos adultos apenas poderiam assumir o local do pai. Poderia ter acesso a toda aquela herança, poderia reinar como o pai reina. E é exatamente assim que funciona
a adoção na Bíblia. A adoção é o ato pelo qual Deus nos fala assim: agora você é um filho adulto na minha família. Ou seja, você não precisa ficar experiente na fé para poder ter acesso a todas as riquezas que eu tenho reservado para você. A partir do momento em que eu te adoto como meu filho, você já é um filho adulto na minha família. E você tem acesso a tudo. Não precisa esperar muito tempo. Eu tenho que esperar amadurecer. Não, você já é um filho adulto. Por isso nós fomos adotados como filhos. Né? É claro que hoje ninguém adota um filho adulto, né? Na nossa sociedade. Você não vai chegar num orfanato ou um local qualquer e vai adotar um filho adulto. Trazer um homem formado para dentro da sua casa. A gente adota bebês. Por isso que talvez, né, é até um pouco complicado a gente entender essa ideia. Mas é isso. A adoção é o ato pelo qual Deus vai nos colocar em sua família como filhos adultos. Em Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, ele explica melhor essa ideia do que eu expus aos irmãos. Fala muito melhor sobre a ideia do filho da escrava, do filho da livre e tal. Explica muito melhor. Ok? Deus, ele nos mostra também o amor incondicional dele, amando os seus inimigos. Deus, ele ama os seus inimigos também. Tem pessoas, né, e até mesmo na área espiritual, Deus, ele possui inimigos. Sim, ele possui inimigos. E Deus, ele, tanto no plano físico, principalmente, Deus, ele ama os seus inimigos. Mateus 5, 44 e 45, diz assim: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos, e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filho do Pai de vocês, que está no céu. Olha só, Deus, ele ama os inimigos, e se eu também amo os inimigos, eu sou igual a Deus, eu sou filho dele. Deus, ele ama aqueles que não o amam. Este amor é manifesto de maneira física, como diz lá em Mateus 5,45, fala assim: porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus. Né? Vamos supor que Deus falasse assim: você não quer aceitar meu filho como seu salvador, então a partir de hoje você não tem mais sol. Todo mundo vai ter sol, mas só os crentes que vão ter sol. Só aqueles que me amam que vai ter sol. Ou seja, já que você, né, me rejeitou, então a partir de hoje você não vai ter mais o alimento. Vai morrer de fome. Se quiser, vai procurar aí e tal. Vocês falam assim: a partir de hoje, já que você não me ama, então a partir de hoje eu vou tirar o teu fôlego. Você não vai mais ter ar para respirar. Mas não, Deus ama até mesmo aqueles que se declaram inimigos de Deus. Você conhece, né, pessoas, muitas pessoas, líderes, né, músicos, né, de bandas por aí, né, que dizem e falam isso claramente nas suas letras, se opõem a Deus, se opõem a Cristo, se opõem ao Evangelho. Tem muitos por aí. E mesmo assim Deus ama cada um deles. Cada um deles. Você pode pensar no ser humano que cometeu a maior atrocidade da humanidade. Deus assim ama essa pessoa também. Assim como ele ama a mim e ama a vocês. Deus ama aquele que o odeia também. Tanto que ele faz que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus. Olha só, tem um outro versículo em Atos 14 que é muito interessante também. Diz assim: mas Deus, Atos 14, 17, mas Deus sempre mostra quem ele é por meio das coisas boas que faz. É ele quem manda chuva dos céus e as colheitas no tempo certo. É ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. Olha só quantas coisas boas Deus dá. Chuva, colheita no tempo certo. Imagine, né, se a colheita não fosse no tempo certo, né? Se você plantasse uma maçã e em cada ano ela nascesse em uma data diferente. Vou plantar batata hoje, tudo bem, daqui a 6 meses nasceu a batata aqui. Mas vamos supor, eu plantar batata daqui a 6 meses, daqui a 1 ano nasce a batata de novo. Eu nunca vou saber quando, sabe? Mas Deus dá a colheita no tempo certo. Fala, não, pode plantar que em determinado tempo ela vai nascer. Deus, ele também dá alimento para cada um de nós. Coração cheio de alegria.
tudo isso Deus dá. Mas para quem Paulo estava falando isso? Ele estava falando para homens idólatras, que naquele momento queriam fazer deles deuses. Ou seja, ele falou, Deus ama vocês também, vocês idólatras. Sabe, Deus dá isso tudo para vocês. Ou seja, Deus ele demonstra o seu amor incondicional amando também os seus inimigos. Amando aquele que não está nem aí para ele. Deus ele continuou amando Israel, mesmo no momento em que Israel ainda estava com o coração endurecido com a idolatria. Lembra, depois do reinado de Salomão, houve a divisão do reino. Israel, Judá e Benjamim, reino do sul, reino do norte. E a partir daquele momento, o reino do norte caiu em idolatria. Caiu em idolatria total, ao ponto das pessoas se prostituírem no templo. E isso desagradou muito a Deus, e ele, durante muitas vezes, falou, não, isso está errado, não é para fazer isso, tal, e enviava profetas, eles matavam os profetas. E mesmo assim, Deus continuou amando, deu muitas chances, até o ponto que não tinha mais o que fazer. E aí o povo foi levado como cativo, e aí o povo simplesmente foi perdendo a sua identidade, foi perdendo as suas promessas, as características dele de povo de Deus. Mas o reino do sul não, o reino do sul permaneceu, Benjamim, Judá permaneceu. Mas tudo isso eu queria dizer porque Deus continua nos amando. Até mesmo quando nós ainda éramos pecadores, Ele enviou Jesus. Quando nenhum de nós aqui ainda havíamos aceitado a Ele, Ele nos enviou Jesus. Você ainda é pecador, você ainda é mau. Um dia eu fui mau, um dia vocês também foram. Porque fomos concebidos no pecado. Nascemos em pecado. Ninguém nasce, santo, puro. E Deus também, Ele demonstra esse amor pelos seus inimigos, desejando que todos ouçam a respeito das boas novas. Boas novas. Ou do Evangelho. Evangelho significa isso, boas novas. O que é uma boa nova? Boa nova é uma boa notícia. E que boa notícia é essa? A boa notícia é a respeito da salvação que existe em Cristo Jesus. Por que isso é uma boa notícia? Porque até antes de Cristo nós estávamos mortos. Não tínhamos esperança. Sabe, uma coisa que eu pensei essa semana é que muitas pessoas falam conosco, se referem a nós, no sentido de o que eles esperam, não no sentido do que eles esperam que nós sejamos, mas no sentido do que a gente é ou do que a gente foi, mas nunca numa projeção para o futuro. Jesus não, Ele espera algo de nós. Ele fala, eu sei que você pode, fazer isso. Então, o que é uma boa notícia? Por exemplo, todos nós sabemos muito bem desse surto, do coronavírus. A gente sabe muito bem pelos noticiários, pelas redes sociais, o número de pessoas infectadas, até mesmo no Brasil. Até semana passada nós tínhamos uma pessoa em Minas Gerais com suspeita. Agora subiu o número até a última atualização que eu tenho, eram 12 suspeitos, não casos confirmados, evidentemente. Mas assim, coronavírus. Vamos supor que você descubra, porque até então os infectologistas, os médicos, os pesquisadores, eles, primeiro, que não sabem de onde a doença veio e não sabem como curar ela, não sabem uma vacina, não sabem nada para curar a doença. Vamos supor então que você descubra, você lá fala, acho que faz lá explode algumas coisas lá na sua casa, lá na sua garagem, e você descubra a cura para o coronavírus. Aí você vem e pega assim, eu descobri a cura do coronavírus, agora vou vacinar todo mundo da minha família. Só eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, só a gente vai ter a cura. O resto aí, eles que lutem, Essa é uma expressão nova, Eles que, vai todo mundo morrer. Deixa só eu e minha família aqui, ou só eu e minha igreja aqui, só a gente vai, pessoal? Só a gente vai ter a cura para o coronavírus. Por quê? Você tem uma boa notícia para falar para todo mundo, pessoal, olha só, acabou a morte, ninguém vai mais morrer, eu descobri a cura. E nós temos a cura para algo muito mais mortal do que o coronavírus. Nós carregamos a cura para a alma humana, para a mazela da alma, para a coisa que mais destrói, mais mata, que é o pecado. Nós temos a cura para isso. E é Jesus, e precisamos sim, não apenas falar para nossas famílias, mas
Sabe? Fala, eu descobri uma boa notícia, eu tenho uma boa notícia para todos vocês, que é a cura, que é Jesus. Então, nós precisamos falar isso também. Deus, Ele deseja que nós também demonstremos esse amor incondicional, amando nossos inimigos, pregando o Evangelho. Marcos 16:15 fala assim: vão pelo mundo inteiro e anuncie o Evangelho a todas as pessoas, a todas, sem distinção. Não tem distinção, você é rico, você é pobre, então só o rico vai ouvir a boa notícia. Você é negro, você é branco, só o branco vai ouvir a boa notícia. Não, é para todos, não existe acepção, não existe distinção, não existe favoritismo. O Evangelho é para todos. João 6,40 fala assim: pois a vontade de meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna. Todos. E no último dia eu os ressuscitarei. Todos, todos. Sem distinção, novamente. Todos ouçam a respeito do Evangelho. Eu gostaria de finalizar com uma pergunta. É sempre bom a gente finalizar com uma pergunta. A gente exercitar, o que a gente ouviu. Mas não precisa me responder audivelmente. Pode simplesmente pensar. Se eu te perguntasse, por que Deus ele não rejeita pecadores? Por que Deus ele não rejeita pecadores? Na sua mente aí, o que você me responderia? O que você responderia para si mesmo? Por que Deus não rejeita pecadores? Às vezes você pode estar pensando assim, mas eu não estou nesse grupo aí, esse grupo aí é para o meu colega, esse grupo aí é para alguém da minha família, mas para mim não é. Não, é para você também. Porque nós somos como ovelhas, indo todo dia para o matadouro. Mas é a graça e a misericórdia de Deus que nos perdoa, porque nós somos pecadores. Quem disser que não tem pecado é mentiroso. João falava isso. Todos nós estamos incluídos no grupo dos pecadores. Todos nós. Romanos 3,23 deixa muito claro. Romanos 3,23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e não alcançam o padrão da glória de Deus. Todos. Então, se você disser, por que Deus ele não rejeita pecadores? Por quê? Qual o motivo? Por causa do amor incondicional dele. Deus, ele não tem amor. Já falei isso algumas vezes lá na EBD, Deus, ele não tem amor. Deus, ele não possui amor. Deus, ele é amor. Amor é a essência de Deus. Justiça, Deus não tem justiça. Deus, ele não possui justiça. Deus, ele é justiça. Deus, ele não tem santidade, não possui santidade. Deus, ele é santo. É a essência dele. Por isso que ele não convive com o pecado, porque é a essência dele. Sabe, a mesma coisa que a água e o óleo, sabe, elas não se misturam. Porque é a essência, a água é uma coisa, o óleo é outra. A composição é outra. Deus, ele é santo, ele não tolera o pecado. Então, se você me responder, por que Deus ele não rejeita pecadores? Pois o amor de Deus ele é incondicional. Pois Deus ele nos ama incondicionalmente. Por isso ele não nos rejeita. Deus ele não diz assim: eu o amo se, eu amo fulano se, eu o amo porque. Não, Deus ele não diz nem o se nem o porquê. Deus simplesmente fala: eu o amo. Ponto. Não tem um se, não tem um porquê. Talvez, você pense assim, um dia, sei lá, eu vacilei tanto que Deus vai parar de me amar. Não tem como Deus parar de te amar. Ele está negando a si mesmo. E Deus não nega a si mesmo. Não tem como Deus parar de te amar. Não importa talvez o quão distante você tenha andado dele. Ou talvez, o quão grande, se você pode mensurar, como pecadinho ou pecadão, mas não existe isso. O quão grande talvez tenha sido o seu erro. A Bíblia deixa clara que onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Mas isso também não é motivo para a gente andar liberalmente, né? Fazendo tudo que via a cabeça. Não. Então, para a gente entender, nós somos o alvo, o objetivo da graça e da misericórdia de Deus. Nós somos o motivo pelo qual existe a graça e a misericórdia de Deus, porque Ele quer direcionar ela a nós. E apenas para encerrar, Lamentações 3:22, fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, com esse versículo, eu gostaria de encerrar minhas palavras hoje à noite e dizer para você que você pode, sim, confiar nesse amor de Deus, porque Ele nunca falha. E que, uma vez que a gente entende e aceita esse amor incondicional de Deus, tudo muda, tudo ao nosso redor muda. Né? Existem até aquelas frases de efeito, né, em Facebook, fala assim: se você quer ver a mudança no mundo, seja você a mudança. Essa frase tem sim pontos de verdade, né? Porque se a gente recebe esse amor de Deus e entende e aceita esse amor incondicional de Deus, tudo ao nosso redor muda, porque a gente começa a amar também incondicionalmente. Então, que Deus assim esteja abençoando a vida de cada um de vocês, e que, se houve alguma palavra que não ficou claro, algo que eu disse que não foi do entendimento, que o Espírito Santo de Deus ele possa continuar falando no seu coração durante a semana, durante o dia, até mesmo durante a noite, e que Ele esteja completando cada detalhe que eu talvez deixei de falar. Amém?